Is this new? No, that's Vamos lá então, voltando aqui com a nossa última parte do ranking, né? Top 5 Muscle Cars de 1968 e 1969. Para começar essa última parte da lista aqui, ó, eu vou trazer ele, um carro que marcou uma época para Chevrolet, né? Um carro que fez a Chevrolet realmente marcar presença na briga com concorrência, né? Principalmente a Mopar, né? Que constitui a Dodge e a Plymouth. Então o carro que eu vou trazer agora aqui é o Chevelle 68, mas não é qualquer um. É o SS396. Isso mesmo, o SS396. Esse Chevelle, ele foi assim um ponto importante para GM no geral, né, para GM, para Chevrolet, porque foi o primeiro ano da nova geração. Até 1967 era aquela geração que ele parecia muito com o Impala, sabe? Um desenho mais quadrado, um carro mais de linhas mais retas, né? A partir daqui não. Mudou totalmente o desenho. Ficou aquele famoso desenho da silhueta da garrafa de Coca-Cola, né? Vamos ver se eu consigo falar em inglês o nome. Coco Butler, um negócio assim, mas enfim, vocês entenderam. Então esse foi o primeiro ano dessa geração, 1969, 1968, 69 e 70 ele já mudou também algumas coisas, a traseira e a frente, e eles sempre mudavam as coisas, né? Mas o corpo, a estrutura, a plataforma é esse aí, 68, o primeiro. Então assim, lembrando um ponto importante, é que os Muscle Cars eram definidos pelo máximo de potência e o mínimo de preço. Ou seja, eu vou colocar o maior motor que eu puder, ou o mais potente que eu puder, nem sempre o maior, né? Por exemplo, tinha os Mustang 302, que tinha motores muito maiores, mas eles conseguiam fazer um regaço. Pelo menor valor possível, né? Isso fica muito claro naquela frase clássica do Carroll Shelby, que ele falou assim que é um motor com carro em volta. Então o foco é sempre a potência. Até porque também a cultura das corridas naquela época sempre foi muito forte, né? Ainda mais nos Estados Unidos. Então essa era a máxima. E na verdade essa primícia vai acompanhar todos os Muscle Cars, né? O máximo de potência pelo menor preço. O Chevelle ele tinha uma característica que ele era confiável e acessível. Como assim? Era um carro que ele não ia dar surpresa desagradável para quem comprasse. Não ia ser caro de manter. E também não era caro de comprar, era acessível. Para você ter uma ideia, você podia comprar um Chevelle, não o comum. O comum que eu falo, tipo assim, o 6 cilindros e tal, basicão. Não, você podia comprar um Chevelle SS396 a partir de $2.800. Então, ou dólares, né? Então pare e pensa pra você ver, $2.800 comprar um carro desse naipe é muito barato. Um detalhe, ele já tinha os freios dianteiros a disco. E por que eu tô falando isso? Porque na época não era comum um carro ter os freios dianteiros a disco. Hoje em dia, aqui no Brasil, se você for ver, poucos carros assim saem de fábrica com 4 freios a disco, né? Mas naquela época era assim. Então ele já tinha esse freio a disco. Outra coisa, câmbio de 4 marchas. Todo Muscle Car raiz tem que ter câmbio de 4 marchas. Ele tinha. Então você imagina, um motor daquele tamanho, que eu já vou falar do motor. Câmbio de 4 marchas. Poxa vida, um SS, um autêntico SS Super Sport, né? Por $2.800? Meu Deus do céu. Muito interessante esse preço. Quem não queria, né? O motor, né, era o Big Block 396 polegadas, ou seja, 6.4 litros, imagina só. Meu Deus do céu. Dá 6 Celta de tamanho em cilindrada
e uma CB400, só para vocês entenderem. A potência dele, do 396, o mais básico, que era o turbojet, era 325 cavalos. Bastante já, né? Mas se você pegasse o 396 L78 com o quadrijet, essa potência ela ia para 375 cavalos. Lembrando que essa era a potência declarada. Na verdade, eu acredito fortemente que eles tinham mais potência. Então foram feitos 62.785 do SS 396. Outro detalhe, ele ia de 0,96 em 6 segundos e meio. Ah, por que de 0,96? Porque 96 km por hora é o equivalente a 60 milhas por hora. E como lá é tudo em milhas, eu converti aqui para vocês terem uma ideia. 0,96, pode arredondar para 0 a 100, né? Não tem problema, os velocímetros têm uma taxa de erro. 6 segundos e meio. Isso é muito rápido. É muito rápido mesmo. Se você for pegar os esportivos de hoje, entre aspas, nenhum deles tem esse tempo. Então assim, pensa, um carro da final da década de 60 com esse tempo. Não é para qualquer um. Então esse é o Chevelle SS 396. O último carro do nosso ranking de Top 5 Muscle Cars de 1968-69 é um carro icônico, emblemático, que marcou assim totalmente a história do automóvel. Se vocês adivinhar, eu dou R$1 pra vocês. Mentira, não dou não. O carro que eu tô falando é o Mustang. O Mustang, todo mundo sabe, é carne de vaca, né? Todo mundo gosta e tudo mais. Só que esse em específico, ele é muito diferente e muito raro. Eu tô falando do Mustang Boss 429 1969. Sim, esse carro aqui, ao contrário do Chevelle, ele foi produzido muito pouco mesmo. Ele foi produzido 5 vezes menos que o Chevelle, pra vocês terem uma ideia. Então assim, enquanto você tropeça no outro, esse aqui, aliás, se você tropeça em Mustang naquela época, né? Esse aqui era muito raro, é mais fácil você achar um trevo de 4 folhas do que você achar um desse, ainda mais hoje. Então o Mustang Boss, ele foi feito em duas versões, a 429 e a 302. Em outros vídeos eu vou estar falando um pouquinho melhor de cada uma delas. Mas hoje o que eu queria falar para vocês é o seguinte: ele foi um carro feito para NASCAR, para Ford poder competir na NASCAR, mas ela precisava de ter alguns carros rodando para poder homologar e validar a competição dela na NASCAR. Novamente, todo mundo queria bater de frente com os Mopar, né? E esse aqui não foi diferente. Ele era o carro. Para vocês terem uma ideia, ele pesava 1.600 kg, tinha 375 cavalos declarados. Porém, nos bastidores assim, o pessoal falava que ele podia ter até 500 cavalos. Imagina, 1.600 kg. Um motor que o torque e a potência já vem cedo. É um 429. Lembrando, o 429 ele é 7 litros. Imagina aqui, 7 litros. 7 uninho de firma, hein? Nossa, comparação mais esdrúxula, mas tudo bem. Então o Boss 429, ele foi esse carro responsável por fazer frente aos Mopar na NASCAR. Então, o dia que você visse um na rua, você podia pensar, tô com sorte. A produção dele, por que eu tô falando isso? A produção foi apenas 859 durante 2 anos, 69 e 70. Só, depois já era, Zé Fini. Então assim, de 0 a 96, ele fazia em míseros 5.3 segundos. Ou seja, muito rápido mesmo. É um carro que hoje em dia, deixa eu falar o preço dele na época, e hoje em dia, já, vixe, nossa, não tem nada a ver com esse preço aqui. Ele era mais caro que os outros, né? Mais raro e mais caro. Você conseguiu comprar um por $4.700. Ao contrário do Chevelle, que era 2.800, esse aqui era 4.700. Era um dos muscle cars mais caros assim da época. Também puderam, né? Esse carro eles tiveram que fazer umas partes de modificação nele em relação aos Mustangs normais, entre aspas, né? Para poder caber esse motor enorme aqui, né? Tiveram que mudar as torres da suspensão, eu vou falar subchassis, mas para vocês entenderem, aquele agregado da frente. Tiveram que praticamente mexer em toda a parte da frente do carro para poder suportar esse motor. E ele ficou, algumas pessoas dizem, eu estava lendo aqui,
ele ficou com a frente muito pesada, a traseira muito leve, e isso meio que prejudicou o comportamento dele comparado com outros Mustangs. Eles tiveram que fazer alguma coisa para corrigir isso na suspensão, um acerto, uma coisa assim. Em outros vídeos eu vou estar falando de outros Mustangs famosos no cinema, por exemplo, Bullitt, né? No vídeo passado eu falei do Charger preto do Bullitt, mas eu falei no geral. Tem também os Boss 302 que eu quero trazer, é muito interessante falar sobre eles. Eu vou colocar aqui um trechinho também dele participando de uma arrancada atualmente, para vocês verem o poder desse carro, tá? Então, esse foi o nosso ranking, o último carro do nosso ranking. Eu queria deixar ele por último. Eu poderia ter trazido aqui outros Mustangs legais, por exemplo, o 68-390 GT do Bullitt, poderia, né? Mas esse aqui, esse é emblemático. Poderia ter trazido Eleanor, vou trazer Eleanor aqui, tá? O GT500, né? O Shelby GT500, vou trazer também. Mas esse aqui é emblemático. Eu ouvi dizer, eu tenho que pesquisar mais fundo, mas o pessoal tava falando que no filme John Wick ele aparece, ele é o carro do John Wick no primeiro filme. Eu tenho que confirmar isso para trazer para vocês aqui também. Então já sabe, gostou desse vídeo? Deixa teu like. Como que é? Ativa as notificações pro YouTube recomendar. Agora eu quero colocar conteúdo com muito mais frequência aqui para vocês. Se inscreve nesse canal pra gente continuar realizando esse trabalho. E é isso. É nóis.